Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Hoje vamos trabalhar com os adicionais. Vamos focar no adicional de insalubridade e no adicional de periculosidade, mas a gente vai mencionar também o adicional de hora extra, o adicional noturno, o adicional de transferência, tá? São todos ali salários condição em que o empregado recebe enquanto estiver naquela situação. Né? A hora extra, o adicional noturno, a gente já viu quando a gente tratou de jornada, certo? O adicional de transferência a gente vai ver quando tratar de alteração contratual, tá? Mas agora a gente vai ficar então com o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Tem muita coisa, eu trouxe só o que está na CLT para a gente poder fazer uma aula bem resumida e bem objetiva, o que cai na OAB e o que você precisa saber genericamente, basicamente, sobre o tema. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos para os slides. Para quem vai fazer o OAB, nós temos ali no Hotmart um curso de resolução de questão. Ficamos à disposição, né, para dúvidas também, seja aluno, seja não aluno, tá? Então, essa é a nossa intenção, espalhar o conhecimento no âmbito do dia do trabalho, com bastante objetividade e também podendo ajudar os alunos aí nas suas dúvidas, ok? Então vamos para os slides aqui. Temos então o adicional de periculosidade no 193 da CLT, o adicional de insalubridade no 192. Temos também a hora extra, que a gente já analisou no artigo 59 da CLT, o adicional noturno no 73 da CLT, e o adicional de transferência vai analisar ainda no tema remuneração. Beleza? Então vamos começar lá com o adicional de insalubridade. Então o adicional de insalubridade, pessoal, é o seguinte, serão consideradas atividades ou operações insalubres, artigo 189 da CLT. Então será insalubre aquela atividade que, por sua natureza, condição, método de trabalho, expõe os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, o adicional de insalubridade, ele existe justamente para proteger o trabalhador de agentes nocivos. E a gente vai ver que fica a cargo do Poder Executivo determinar quais são esses agentes insalubres. Na NR15, a gente tem mais de 110 páginas ali de regulamentação pelo Ministério do Trabalho sobre os agentes insalubres, com vários anexos, com várias regulamentações em cima de regulamentações. Mas, basicamente, pessoal, o que são situações insalubres? Quando você tem um ruído acima do normal, que pode prejudicar a sua audição. Quando você tem um calor acima do normal, que pode irritar a sua pele, dar condições ruins para o seu organismo, né, de calor, no ambiente às vezes até fechado, enfim. Questão de frio, as câmeras frias, né? Aqui no calor a gente tem o trabalho rural, muitas vezes dá o calor, parte industrial com fogo, né, com fornos, né? Frio, fornos, caldeiras. Frio, câmeras frias, né? Muito comum em frigorífico, tá? Várias atividades aí que envolvam alimentos, né? Para conservação. Umidade também é um fator que é insalubre. Agentes químicos, aí você tem a tabela periódica de agentes químicos que causam danos, né? A ANR vai dizendo tal substância, tanta exposição, né? Os agentes biológicos também, aí no âmbito dos hospitais, né? Tratamento de humanos e de animais que possam ter problemas biológicos, plantas também, né? Lixo. Poeiras minerais, situações aí em que há muita poeira mineral, e isso pode ser também na zona rural, né? Radiações ionizantes, em ambiente hospitalar ou de usinas, né? Não ionizantes,
Vibração, pessoal, pode dar insalubridade. E condições em que o empregado está submetido a pressão acima da atmosférica, que são as condições hiperbáricas, tá? Então, resumindo, pessoal, na NR15 ela trata de todas essas insalubridades possíveis, tá? E isso aí você consegue, com essas insalubridades, você consegue imaginar muitas e muitas e muitas, inúmeras plantas fabris, condições de trabalho rural, trabalho em alto mar, trabalho em navio, trabalho em indústria, trabalho no comércio, hospitais, pessoal. Hospital, eu acho que é um dos ambientes mais complexos que existe por ter o agente biológico, o agente químico, o ionizante, o ruído, o calor, o frio, umidade. Imagina? Então, realmente, vários locais de trabalho com milhões de trabalhadores estão submetidos a condições insalubres, tá? E aí a ANR trata disso. A CLT, ela diz genericamente, ó como que ela diz, operações insalubres, é aquela que expõe o trabalhador a agente nocivo, mas a ANR vem e trata com mais detalhes, e ainda, em cima dessa ANR, ainda tem mais regulamentações do Ministério do Trabalho, mas para nossa prova, isso aqui já é mais do que suficiente, tá? Você saber quais são essas situações. Porque o problema vai dar uma situação em que vai caracterizar bem a insalubridade ou não vai caracterizar a insalubridade, não vai ficar uma zona cinzenta, tá? E aí você vai ter que trabalhar com isso. Aí, o adicional de insalubridade, na sequência, ó, o artigo 190 diz que o Ministério do Trabalho aprovará quadro das atividades insalubres, né? E adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, limite de tolerância, agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição. Isso tudo está na NR, tá? Para você considerar uma atividade insalubre, não basta existir um agente químico. Você tem que ter um limite de tolerância, né? Meio de proteção, o tempo de exposição, tá? E essas normas nesse artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides, tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. Então, mesmo que o local seja insalubre, o empregador tem que adotar todas as medidas para proteger o trabalhador. É aquela ideia do trabalho seguro, né? Da empresa adotar todos os mecanismos para que o trabalho não adoeça o trabalhador, não o acidente. Ok? Aí, ó, o artigo 191 trata especificamente da eliminação e neutralização da insalubridade, que pode ocorrer por medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro do limite de tolerância. Por exemplo, colocar um determinado uma proteção acústica para que um setor não fique sobre os ruídos da máquina próxima. Né? Você tem isso são as medidas coletivas, né, de proteção, e você tem também, ó, a utilização de equipamentos de proteção individual, são os EPIs, tá? Que diminuem a intensidade do agente nocivo. Que aí no caso de um ruído, o exemplo do ruído é colocar a máscara, né? Ou na questão do frio, botar o traje para o frio, no calor o traje para evitar o calor, né? Ou para diminuir a exposição, enfim. Para o calor é meio difícil o traje, né? É mais para o frio mesmo, que vai manter aquecido o trabalhador, né? Então, caberá às delegacias regionais de trabalho comprovada a insalubridade notificar as empresas, estipulando prazo para sua eliminação e neutralização na forma do artigo. E o Ministério do Trabalho, ele combate muito a insalubridade, tá? Sempre que nós temos ali um reconhecimento de insalubridade dentro de um processo judicial, é notificado o Ministério do Trabalho para que notifique a empresa, fiscalize, adote práticas para eliminar, tá? A ideia é eliminar. O adicional de insalubridade, ele é uma exceção, o ideal é que não seja pago, porque o ideal é que o empregador adote as medidas para que elimine essa insalubridade, tá? Mas, se não conseguindo eliminar, por exemplo, trabalhador de motocicleta, periculosidade, né? Vai ter direito a receber, não tem como escapar daquilo, tudo bem? Na insalubridade ainda tem como você eliminar algumas coisas, na periculosidade, dificilmente. Beleza? Então esse aqui é o insalubridade. A insalubridade. E como que se paga essa insalubridade? Então, ó, o exercício de trabalho em condições insalubres, ou seja, não conseguiu eliminar, o ideal é eliminar. Não conseguiu eliminar,
Então, trabalhou acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, na NR15, é assegurada a percepção do adicional de insalubridade. E a base de cálculo do adicional de insalubridade é o próprio salário mínimo, tá? Na periculosidade a gente vai ver que é o salário base. E vai ser pago 40%, 20% ou 10%. Mínimo 10%, médio 20% e insalubridade máxima 40%. O adicional de insalubridade base de cálculo do salário mínimo, não esqueçam disso. Na NR15 tem lá suas definições, inclusive os percentuais, tá? A NR define o que é insalubre e o percentual da insalubridade. Beleza? Bom, pessoal, sobre insalubridade, resumidamente é isso. Artigo 189 a 192 da CLT. Agora a gente vai para periculosidade, tá? E periculosidade a base de cálculo é o salário base, que pode ser maior que o salário mínimo. Então, geralmente, o adicional de periculosidade é 30% pago sobre o salário base, e geralmente dá um valor maior que a própria insalubridade em grau máximo, tá? Mas a gente vai tratar disso mais especificamente. Vamos para adicional de periculosidade. O artigo 193 diz: são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a. Então, aqui é o risco acentuado. Na insalubridade era agente insalubre, condições insalubres. Aqui na periculosidade é risco acentuado. Então, o empregado está submetido a risco acentuado, conforme lei, tem direito ao adicional de periculosidade, tá? E quais são esses riscos acentuados? Esses riscos acentuados, segundo a CLT, é o trabalho próximo ali, né, a inflamáveis e próximo ou manejando, né, inflamáveis, explosivos e energia elétrica, é o inciso 1. Então, o técnico ali da companhia de energia tem direito à insalubridade. Quem trabalha com explosivo, né, local de fogo de artifício, o de munição, né, tem direito. Os inflamáveis, ó, o frentista, esse aqui é o mais comum, né, o frentista. Frentista de posto, quem trabalha dentro do posto, que, né, pode ser atingido por uma explosão, tem direito ao adicional de periculosidade. No inciso 2, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, ó, roubo, violência física, segurança pessoal e patrimonial, tem direito à insalubridade, à periculosidade. Aqui não é o porteiro, tá? Não é o porteiro, não é o vigia, é o vigilante. Aquele que está armado, que pode oferecer resistência para que haja proteção patrimonial ou pessoal, caso esteja escoltando alguém. Também são consideradas ou perigosas atividades de trabalhador em motocicleta. Essa aqui é uma novidade no ordenamento jurídico, não veio com a reforma trabalhista, mas motocicleta, a pessoa trabalha com motocicleta, não é que ela se desloca de um lugar para o outro, ela trabalha em cima da moto. Esse é o trabalho dela, é o entregador, certo? Ele tem direito à periculosidade de 30% do seu salário base. Tudo bem? O parágrafo 1º diz que em condições de periculosidade, assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações. Então é 30% seco sobre o salário base, beleza? Lembrando que o insalubridade é sobre o salário mínimo. Só que tem os percentuais, que não tem o 30%. É 10, 20, 40 e o periculosidade é 30. Parágrafo 2º, o empregado poderá optar pela adicional de insalubridade que porventura lhe for devido. Então, às vezes, o trabalhador ganha um salário mínimo e ele está submetido à insalubridade em grau máximo e periculosidade. Ele não pode receber dos dois. Ele pode escolher qual que ele vai receber. E ele vai escolher o que ele vai receber mais ou vai receber com mais frequência, né? Então, no caso ali, ó, o adicional de insalubridade 40% sobre o salário mínimo é maior que o adicional de periculosidade sobre 30% se o trabalhador ganhar o salário mínimo. Mas se o trabalhador ganhar 2 vezes o salário mínimo, é melhor ganhar nessa situação de insalubridade e periculosidade, é melhor ganhar o periculosidade. Então ele vai analisar o que vai ganhar mais e vai optar por um, não recebe os dois. Se o adicional de insalubridade for mais vantajoso, o empregado pode receber ou periculosidade ou insalubridade, conforme o caso. Não pode receber os dois.
Parágrafo 3º, serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Então, ó, pode ser descontado ou compensado o adicional que ele receber ali por conta de acordo coletivo, para que ele não receba adicional sobre adicional, enfim. Beleza? E também não receba menos que o mínimo legal. Tudo bem? Então, se tem previsão em norma coletiva de um adicional de periculosidade para o vigilante, aquilo ali tem que ser maior, senão ele pode receber ainda um pouco do adicional, para que pelo menos receba o adicional legal. Tudo bem? Então, a caracterização e a classificação, artigo 195. A caracterização e classificação de insalubridade e periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão por perícia médica. Então, o perito médico vai determinar. Rapidamente aqui, ó, nas insalubridades, ó, o inflamável está na NR20, explosivo na NR19, energia elétrica na NR10, né, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. A segurança pessoal, patrimonial e motocicleta está na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, número 16. Então, ó, 20, 19, 10 e 16 contemplam aí essas situações. Tudo bem? Seguindo aqui, quem vai dizer se está perigoso, se está insalubre, é um engenheiro, certo? Que tem ali um conhecimento sobre as normas regulamentadoras, ou um médico, tá? Médico do trabalho ali, que também tenha esse conhecimento. Bom, pessoal, isso no processo judicial, muitas vezes, o perito vai lá na empresa, passa todas aquelas situações de insalubridade, não tem nenhuma, analisa a periculosidade, não tem nenhuma, ele diz um laudo dizendo que não tem periculosidade, não tem insalubridade, não tem nada devido. Mas é feita uma análise completa, tá? Nos processos judiciais. Não é porque a parte pediu por causa do calor, que se eventualmente identificar uma periculosidade por inflamável, ela não vai receber a periculosidade. Então, é uma situação ali bem... o perito vai dizer se tem insalubridade ou se tem periculosidade e qual seria então ali o devido, né? Bom, sobre a insalubridade, a gente ainda menciona que são vários equipamentos que são necessários para fazer essa medição e o empregado vai ter direito a 10, 20 ou 30 ou 40%, a depender do grau de insalubridade, definido em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e aí vai ser determinado o pagamento disso. Muitas empresas, já sabendo de suas várias, já tendo recebido visita do Ministério do Trabalho, ou sabendo que sua atividade implica ali uma insalubridade, desenvolve programa para redução de riscos, tá? E esses programas, às vezes, chegam a eliminar a insalubridade, e aí não é devido nada, que é a situação ideal, que o trabalhador não receba adicional de insalubridade, porque a empresa conseguiu eliminar o agente insalubre. Beleza? Bom, pessoal, rapidamente ainda, ó, sobre a hora extra, né, tá no artigo 59, o noturno no 73 e a transferência no 469 a gente vai ver em aula seguinte aqui. O noturno e a hora extra a gente já viu, e a transferência a gente vai ver em aula seguinte. Bom, pessoal, qualquer dúvida sobre os adicionais aí, ficamos à disposição para que você entre em contato. Estamos no Instagram, no YouTube, tá? E desejo a todos, então, bons estudos. Essa é uma matéria que eventualmente cai na OAB, tá? E é a realidade de muitas empresas, então vale a pena o estudo, beleza? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.